Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Como diz um poeta brasileiro, essa tal liberdade. A liberdade é algo que nós anelamos por ela. E talvez o grande desejo pela liberdade, ainda que nós não saibamos definir bem o que seja isso, tem a ver com a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando perderam a sua liberdade e se tornaram escravos do pecado. E a partir de então, o homem ele se torna escravo de si mesmo, daquilo que passa a dominar a sua mente, a sua vontade, os seus desejos. E ele, ou melhor, não ele, nós, né, vamos elencando prisões, algumas verdadeiras, outras fictícias, que nós colocamos como obstáculos a serem vencidos, amarras a serem soltas, para que possamos, na realidade, nos sentir livres. E parece que isto é a vida inteira. O homem nunca está satisfeito nesta condição de vida. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo falando de forma mais específica aos Gálatas, mostrando que em Cristo, eles, como todos nós que cremos em Cristo, fomos libertos do domínio da lei, porque a lei, como eu tenho insistido, ela não nos capacita a obedecer a Deus, mas nos mostra, isso é muito positivo, nos mostra o nosso erro a partir da visualização do padrão de Deus para nós. Mas o homem insiste em querer viver pela lei como se ela fosse possível a nós em termos de cumpri-la totalmente e sermos, então, declarados justos por Deus pelo fato de termos cumprido a lei. Paulo combate esse tipo de pensamento judaizante e que, de alguma forma muito intensa, estava aqui nas igrejas da Galácia. Ele nos mostra a liberdade que temos em Cristo. A liberdade de um servilismo cerimonial para que possamos servir a Deus com alegria, tendo nossos olhos abertos, a nossa vontade liberta, para que possamos nos dedicar ao Senhor. Porém, se isto é assim, há um problema fruto de uma compreensão inadequada desta graça. É nós nos tornarmos escravos de nossa suposta liberdade. Ou seja, nós passamos a chamar liberdade algo que nos aprisiona, crendo que a mudança deste nome, da prisão para o nome liberdade, isso, de fato, nos torna livres. E Paulo, então, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, em nome da liberdade, não caiamos na armadilha da libertinagem. E ele continua: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, nós somos livres e por isso podemos ser verdadeiros servos. Que nós sirvamos ao nosso próximo, que nós coloquemos os nossos talentos à disposição do reino de Deus, que nós consagremos a nossa vida ao serviço de Deus, porque nós somos livres. E é nesta liberdade que nós encontramos, entre aspas, o cativeiro libertador do Espírito em Cristo Jesus. É por isso que Paulo tantas vezes fala que ele é escravo de Cristo, servo de Cristo, porque em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Então, meus irmãos, resumindo, em Cristo
nós somos libertos das ordenanças. Mas somos libertos das ordenanças no sentido de que nós não somos salvos pelos ritos cerimoniais. Nós somos totalmente incapazes de cumprir por nós mesmos a lei de Deus. Em Cristo nós encontramos uma libertação disto para viver a plenitude da vida cristã. Então, liberdade em Cristo é uma liberdade na graça, para que pela graça vivamos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.